23. Hoje é culto de ceia. E sempre que é culto de ceia, Deus nos dá uma palavra que vem para nos limpar, que vem para nos edificar, que vem para nos tornar mais crente, mais fiel, mais servo, estar mais perto dele. Porque esse é o desejo dele. Ezequiel 44, 23, que vai dizer assim, todos acharam? Ezequiel 44, 23 nos diz assim: e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Irmãos, nós queremos muitas vezes receber de Deus, nós queremos ver as promessas de Deus sendo cumpridas na nossa vida, mas nós não queremos pagar às vezes um preço para que isso aconteça. Jesus, como eu sempre falo, ele não é uma religião. Ele quer viver dentro de nós. Só que o Espírito de Deus, ele é santo. E ele não vai habitar numa casa suja. Ele não vai habitar numa casa revirada. Ele não vai habitar num lugar onde o profano esteja. E a gente vê lá em Ezequiel Deus chamando a atenção. Por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Que Deus deixou para que os homens daquela época, os sacerdotes daquela época, ensinassem, olha bem, que havia uma diferença sobre o que é puro e o que é impuro. E na antiga aliança, que era o Antigo Testamento, já Deus esperava que os sacerdotes orientassem o povo. Só que eles não estavam fazendo isso, irmão Luiz. E aí o que acontece? Quando não há ensinamento, o povo perece. Quando não há ensinamento, o povo perece. Porque é muito fácil, irmãos, eu sempre digo, é uma linha tênue, irmãos, nós vivermos na presença de Deus, porque qualquer coisa nós podemos ir para um lado e para o outro. Só que o que acontece? Nós precisamos estar debaixo de um ensinamento da palavra de Deus para que isso não aconteça. Aí você pode dizer assim: ah, pastora, mas isso daí era lá no Antigo Testamento. Isso aí era lá. Aí eu quero agora que você abra a Bíblia lá no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 6. Segundo Coríntios, capítulo 6, o versículo 14 em diante. A Bíblia nos diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Preste atenção, irmãos. Deus vai falar conosco nessa noite fortemente. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o fiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai, olha a ordem agora do Senhor aqui, irmãos. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro ou imundo, e eu vos receberei. Aqui há uma ordem e há uma condição para o Senhor habitar no meio de nós ou dentro de nós. Sai do meio deles, apartai-vos e não toque no que é impuro, e eu vos receberei. E eu serei para vós Pai,
e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Eu comecei falando sobre, lá no livro de Ezequiel, Rafa, lá na antiga aliança, só que aqui eu estou lendo algo que Paulo vai dizer já depois da nova aliança. E Paulo, ele traz essa ordem para falar para nós da importância de um posicionamento, de nós nos distanciarmos da impureza. E mais, que é o que eu quero focar nessa noite, de nós aperfeiçoarmos a nossa santidade. Irmãos, nós não temos que achar que a gente tem que andar e não falar com as pessoas, não ter proximidade das pessoas, não, porque senão nós não vamos ganhar essas pessoas. Só que nós vamos ver que nós não podemos ter comunhão com essas pessoas. Nós não podemos ter aliança com essas pessoas. Porque é uma ordem do Senhor, porque a luz ela não se mistura com as trevas. E não adianta, irmãos, a gente procurar métodos modernos para mudar a palavra de Deus e aquilo que não muda, que é imutável. Não adianta a gente procurar coisas para vir dizer que, não, mas agora é a nova aliança. Eu estou lendo algo aqui na nova aliança. Eu estou lendo aqui algo que foi Paulo que deixou escrito, que só vem confirmar o que Deus já queria lá no Antigo Testamento, irmãos. Então, se você quer ser templo do Espírito Santo, se você quer que o Espírito Santo habite em você, você tem algumas coisas que você precisa cuidar. E a santidade, irmãos, ela requer um processo. E eu dividi ela aqui em 3 partes. Primeiro, ela começa na conversão. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, e Ele então remove de mim toda a condenação, por meio do perdão dos meus pecados, ou seja, pela justificação. Nesse momento, nós somos livres da condenação do pecado. Veja o que Romanos 5:1 vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus vem, nos tira lá do mundo, nos traz para sua casa, nos limpa, nos purifica, cura as nossas feridas, nos coloca sentado diante dos príncipes, como é a palavra dele. Só que nós precisamos continuar nesse processo. Nós não podemos simplesmente vir e estacionar nessa situação. E aí então a palavra vai dizer que nós precisamos continuar, nós precisamos aperfeiçoar essa santidade de Deus na nossa vida. Querem ver? 2 Coríntios 7:1 vai dizer assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, presta atenção, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E aí eu paro um pouquinho para perguntar para você: será que o que nós estamos vendo nesses últimos tempos, em muitas, irmãos, eu sou uma pessoa que eu jamais, vocês vão me ver falando contra a igreja A e a igreja B. Agora eu vou falar pela palavra. Nós estamos vendo hoje igrejas fazendo eventos para que, principalmente, a geração mais jovem de hoje possam satisfazer a sua carne. Me perdoem, mas estão sim. E aí eu digo para você, olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó: purificando-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Irmãos, se eu quero, aí é uma escolha minha, não é, irmão Júnior? É uma escolha minha. Se eu quero ser templo do Espírito Santo, se eu quero viver uma vida de comunhão com Deus, e se eu quero ir para o céu, eu preciso me aperfeiçoar. E aqui eu trago que nós precisamos continuar,
primeiro nós somos livres do pecado. Agora eu preciso continuar. Querem ver um exemplo disso? Jesus, o que ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério? Qual foi as palavras de Jesus para aquela mulher? Eu não te condeno. O Senhor disse para ela, eu não te condeno. Porém, vai e... O que Jesus disse para ela? Vem para mim, continua como tu tá. Ó, vem, porque eu não te condeno. E realmente Jesus não condenou, ele salvou. Mas vem e continua assim. Foi assim que Jesus falou? Não. Continua nas tuas obras. Continua fazendo o que tu tá fazendo. Continua levando a vida que tu tá levando. Foi isso que o Senhor Jesus disse para essa mulher, irmãos? Não, ele disse, vais e não peques mais. Ou seja, te converte, te purifica, não volta mais aquilo que tu fazia e vai te aperfeiçoar na santidade. Ou seja, agora tu vai viver uma vida diferente, uma vida nova. Amém? Amém. Difícil às vezes de dar amém, eu sei, mas é culto de ceia e a gente precisa trazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém. Como eu sempre digo para vocês, irmãos, se tem uma coisa que Deus nunca vai poder cobrar de mim e do pastor, é que a gente não pregou a palavra para vocês. Agora, não é por força nem por violência, né, Rafa? É pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que faz. E aí tem um outro momento da santificação que para mim é a melhor, né? Que é a santificação final. Quando então lá em 1 Coríntios 15:52 vai dizer assim, ó, olha bem, irmãos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Oh glória! E aí Jesus vai vir, vai nos levar e nós vamos ser transformados. Porém, o Senhor disse o que na sua palavra? Que muitos, Ele vai dizer, vinde, que é o que eu estou esperando, lutando para isso todos os dias, vinde benditos do meu Pai, vinde, mas vai ter alguns que o Senhor vai dizer, eu não os conheço. Irmãos, eu vi algo essa semana, eu estava conversando, não lembro se foi com o irmão Cristiano, eu vi algo essa semana que me entristeceu o coração, Marcos. Um pastor, 20 anos, pastor de uma igreja grande nos Estados Unidos, enorme igreja, uma igreja batista dos Estados Unidos, mais de 20 anos, irmã, esse homem era pastor lá. E aí tinha um casal que ele batizou, que ele discipulou, que ele casou, e aí ele foi desmascarado no púlpito pelo marido da mulher, porque estava tendo um caso com essa mulher. Irmãos, esse homem estava 20 anos dirigindo aquela igreja. Esse é o momento que nós vivemos. Irmãos, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para não cair. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou santo e eu vou ser sempre santo. Irmãos, nós temos que dizer que tu cresça, Senhor, eu diminua. Todos os dias que tu cresça, eu diminua. Que tu cresça, eu diminua, Senhor. Porque somos falhos. Então, irmãos, nós precisamos entender que esses processos de santificação, ele precisa acontecer na minha vida. E precisa haver uma distinção, sim, entre o que é puro e o que é impuro. E eu preciso entender isso. Não se trata, eu anotei aqui, ó, não se trata apenas de falar de alguém que vivia no pecado. Aqui Deus estava falando para quem vivia no pecado, quando Ele traz essas afirmações. Ele estava falando para o povo dele. Ele estava falando para o seu povo. E Paulo, quando fala lá, ele estava falando também para a igreja. Olha bem, irmãos, ele estava falando para o povo que havia uma aliança. E ele necessitava que o povo entendesse que tem que haver esse nível de distinção entre o que é puro e o que é impuro. Precisamos entender que Deus sempre fala sobre as misturas, irmãos. E a Bíblia vai dizer no capítulo 14, lá que eu li,
não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Você sabe o que é jugo? Quem aqui sabe o que é um jugo? Antigamente, irmãos, o pastor sabe. Antigamente, na hora de arar a terra, eles prendiam 2 bois. 2 bois para poder fazer o trabalho de arar a terra. E aí eles colocavam uma canga de madeira no pescoço dos bois, né? E aí o jugo desigual é quando colocavam 2 bois diferentes, ou quando colocavam um boi e um jumento. Por quê? Porque daí a canga não ia encaixar certo no pescoço dos dois e o trabalho não ia ter o resultado que era esperado, porque a força era diferente. Em outras palavras, o jugo era algo que deveria unir pessoas semelhantes e não coisas diferentes. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão entendendo o que o Senhor vai falar? Paulo, então, ele traz essa orientação e ele fala sobre um crente com um jugo desigual com um descrente. Aí ele vai dizer que concordância há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Aqui Paulo está falando de sociedade, de comunhão, de harmonia, de ligação. Aí você pode dizer, pastora, mas eu não posso ter amigo que não é crente. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que você não consegue, se você realmente é fiel, e se você realmente tem o Espírito Santo de Deus, e você é templo do Espírito Santo, você não consegue ter comunhão com uma pessoa que não serve ao mesmo Deus que você. E aí eu estou falando de comunhão, eu não estou falando de ser de conhecido, não estou falando, eu estou falando de comunhão, irmãos. Nós somos santuário e morada de Deus, irmãos. Levítico 26:12 vai dizer assim, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. 2 Coríntios ainda vai dizer assim, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Irmãos, olhando para todo o ensino da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, fica muito claro que Deus sempre quis estabelecer uma distinção entre o povo dele e aqueles que não serviam a ele. Deus ama todos igual. O amor de Deus é sobre todos de igual maneira, mas tem uma distinção, porque existe aqueles que querem que o Senhor viva neles, que o Senhor vive neles, que são templo do Espírito Santo de Deus. E esses não conseguem ter comunhão com os ímpios, com aqueles que servem a outros deuses. E tem mais uma coisa, isso serve para nós como nos atentar, por exemplo, como uma sociedade. Deus não se agrada de uma sociedade nossa. Estou falando de sociedade de uma empresa ou uma sociedade para qualquer coisa. Nossa, com alguém que não seja que não sirva o nosso Deus. Está aqui a palavra de Deus. Levítico 10, do 8 a 11 vai dizer assim, estou correndo aqui porque o tempo voa. E falou o Senhor a Arão dizendo, não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. E para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado no meio de Moisés. E tem mais, para confirmar o que eu estou dizendo para você, Tiago 4,4 vai dizer o quê? Não sabeis vós, aqui na nova aliança, no Novo Testamento, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, infelizmente, eu digo para vocês porque eu também fui para a igreja como uma adolescente com 17 anos. E se eu quis me firmar na presença do Senhor, eu tive que me afastar de muitos amigos que, em vez de me levar para perto de Deus, me afastavam do Senhor.
E infelizmente hoje está mais difícil ainda. Porque no meu tempo era fácil de distinguir um crente e um não crente, hoje não. Porque muitos se dizem crente, mas o testemunho não é de crente. Não há compatibilidade entre a amizade de Deus e a amizade com o mundo. Uma pessoa que foi arrancada do império das trevas precisa entender a importância de viver uma vida separada. Irmãos, santidade, santificação é viver separado do que não agrada ao Senhor. Eu sei que a palavra é dura, mas foi a palavra que o Senhor nos deu. O Senhor quer uma geração eleita, um povo santo, um povo separado. E muitas vezes, irmãos, eu quero fazer as coisas para o Senhor e quero sentir a unção, quero ver Deus operando, quero ver Deus fazendo. Mas como será que está a minha vida? Vamos fazer uma reflexão nessa noite? Como que o Espírito de Deus, ele vai operar dentro de mim como templo dele, se há coisas impuras na minha vida? O que Deus quer nessa noite? Que a gente se livre de toda impureza. De tudo aquilo que está nos impedindo de estar dentro do propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. E é tão perto, e é tão fácil a gente confundir as coisas. Não podemos vir para a igreja e seguir com as mesmas práticas, frequentar os mesmos ambientes, achando que porque está na igreja está inocentado de tudo que fazia, porém continua fazendo. Isso é uma outra coisa, né? Muita gente vem para a igreja e acha que porque está sentado nesse banco simplesmente está salvo, mas continua lá fora cometendo as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas que fazia antes de vir para a casa do Senhor. Irmãos, isso é religiosidade, isso não é vida com Deus. E religioso não vai para o céu. Me perdoa se eu estou sendo sincera, mas eu tenho um compromisso com Deus. Religioso não vai para o céu. Vai para o céu quem é santo, quem é separado, quem se purifica, quem é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O aperfeiçoamento da santidade envolve o abandono das velhas práticas e das misturas. E para encerrar, que já está no meu horário, eu quero convidar você a abrir o livro de Apocalipse, no capítulo 3. No versículo 15. Nós vamos ler o 15 e o 16. Aí eu pergunto para você, esse versículo de Apocalipse, ele foi escrito para quem? Para os ímpios, irmãos? Ele foi escrito para uma igreja, irmãos. Ele foi escrito para um povo que se dizia que adorava o Senhor, que servia ao Senhor. Irmãos, nós amamos a alma de vocês. Vocês são todos muito importantes para nós. Como pastores dessa igreja, a gente sabe cada um que vem, cada um que não vem. De olhar para os rostos de vocês, a gente já sabe se a pessoa está bem, se a pessoa não está bem. Nós amamos vocês. E é por isso que nós precisamos pregar a verdade para vocês. Amém. Nós não podemos chegar aqui e falar coisas que vão emocionar vocês ou que vão apenas agradar o ego de vocês, irmãos. Porque senão nós vamos pagar um preço muito maior do que já pagamos por ser pastores. E eu quero que você escute o que Deus, o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Ele diz assim, ó: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou fosse quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio,
estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas nem sabes que tu és infiel, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Porém, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Vamos colocar de pé, irmãos.